Ontem, depois que eu saí do culto, ficou muito forte no meu coração para compartilhar dentro daquilo que eu ministrei ontem lá em Rio Preto. O que é o reino de Deus realmente para nossas vidas? O que é a justiça de Deus? Jesus ele disse, busca primeiro o meu reino e minha justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas a religião, ela colocou que buscar o reino é você estar na igreja todo dia. É você fazer alguma ação religiosa, alguma obra. E não é isso que Jesus estava dizendo. Quando ele está falando de reino é algo muito mais pessoal do que você imagina. A justiça dele é tudo aquilo que foi realizado em Jesus Cristo. Então, como que eu posso buscar esse reino, essa justiça? Como que isso pode ser real na minha vida? Se Jesus está garantindo que todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando de uma condição, onde se eu entender como fazer isso, eu tenho todo o suprimento que eu preciso. A paz que eu preciso, a alegria que eu preciso, a justiça, a provisão. Eu entendo o que é a cura, o que é a saúde. Ele está dizendo que é um caminho. Então eu queria compartilhar isso com você. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Amém? Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Olha para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Jesus está te perguntando. Ele está pegando uma coisa muito simples, ele está falando, olha para a natureza. Ele falou, olha os passarinhos. Não falta nada para eles. Ele está dizendo, mas você é mais importante. Quando Deus criou esse planeta, Ele criou a natureza, Ele criou um equilíbrio perfeito para tudo. Então, mesmo que você não trate de um passarinho, ele não morre de fome. Você já notou isso? Mesmo que você não dê água para ele, ele não morre de sede. Porque quando Deus criou o pássaro, Ele também criou a condição que o pássaro precisa para viver. Mesmo com tudo que o homem está mexendo na natureza, mesmo com tudo que o homem está fazendo, desmatamento, tudo, assim ainda os passarinhos se encontram aqui comer. E Ele está dizendo, você vale muito mais do que os pássaros. Se eu criei uma condição para eles sobreviverem, será que eu não cuido melhor de você, que é meu filho? Porque aqui Jesus já está dizendo que Deus é nosso Pai. Ele não tinha subido ainda na cruz, mas Ele já estava determinando que Deus é teu Pai. Ele é meu Pai. Amém? Pode ir lá, Sim, nós esperamos. Pode ir, aí. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solicitos? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus várias vezes ele chamou os discípulos de homens de pequena fé. Quando o barco estava afundando, por causa da tempestade, e ele disse, olha, homens de pequena fé, ou tende fé em Deus. E aqui ele fala novamente. Porque o que realmente envolve a condição para você viver nesse reino é como a tua fé está. Há uma maneira da tua fé crescer. A tua fé pode crescer o tanto que você quiser. Independente de você ser pastor, de você ser evangelista, porque a fé é dada para todo filho. Então você não precisa ser um pregador para ter fé. E a tua fé, ela pode ampliar cada dia mais, crescer cada dia mais, dependendo da maneira que você alimenta ela. Há duas maneiras da tua fé crescer. O quanto você medita nessa palavra e o quanto você ora no Espírito Santo, você se entrega a Ele. A tua fé vai sendo edificada. Porque a fé, ela foi entregue, ela foi dada para mim, para você. Você já tem a fé. Está dentro de você. Quando você se tornou uma nova criatura, você recebeu uma medida de fé. Que medida de fé é essa? A fé que você precisa para cumprir todo o plano de Deus para a tua vida aqui na Terra. Então, quando você diz, eu não tenho fé, sim, você tem. Só que ela precisa ser edificada. Você pode viver 50 anos
como crente, a tua fé continuar desse tamanhozinho. Ou você pode decidir que você vai passar tempo com Deus e conhecer Ele, e a tua fé vai aumentar. Hoje você não tem fé para algo, mas à medida que você anda em Deus, amanhã você fala, como que eu fui tão incrédulo? Hoje eu acredito. Hoje eu sei que eu posso. Hoje você não tem fé para parar de ter medo, mas daqui a algum tempo, se você continuar andando com Deus, você vai dizer, como que eu podia ter medo? Se Deus cuida de mim. A tua fé entrou num lugar. Fé é confiar. É você entender Deus no teu íntimo. Você só confia em quem você conhece. E Deus, à medida, eu posso conhecer Deus muito na minha mente, na minha alma. Mas eu preciso conhecer Ele aqui, no meu coração. Então, porque Deus, a comunhão dele é com o teu espírito, não é com a tua alma. Não é com o que você pensa, com o que eu penso, com o que eu acho. A comunhão dele é com o meu espírito. É dentro da verdade dele. Então, às vezes, a nossa mente ela fica questionando muito. Mas como? Não é assim? Você começa a orar para alguma coisa que você precisa. Às vezes, você não está conseguindo ter paz. Às vezes, um problema familiar. E você começa a ir para Deus e o inimigo mostra toda aquela circunstância. Você fala, mas como que eu vou conseguir? Deus, eu estou orando, mas não muda nada. Não é assim que a gente fala? Deus, olha, eu jejuei essa semana e continua tudo do mesmo jeito. Mas não é a circunstância que precisa ser mudada. É como eu vejo a circunstância daqui de dentro. Quando eu começo a ver a circunstância como Deus vê, Deus não vê a circunstância. Ele vê ela vencida. Você começa a sofrer um ataque, pressões do inimigo, e aquilo parece que sufocar a tua mente, a tua alma, você se sente atribulado, fraco, e você fala, Deus, eu estou fraco, mas Deus não te vê como fraco, Ele te vê como forte. Se você pudesse ouvir Ele falando, Ele estaria dizendo, eu sou a tua força. Em mim você tudo pode. Então é isso que Jesus começa a retratar aqui. O que é o reino? O que é buscar o reino? O que é buscar a justiça? Então vamos lá. Não andeis ansiosos, pois... Não andeis, pois, inquietos, versículo 31, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, ou de todas essas coisas. Os gentios que Jesus está falando aqui é o ímpio hoje. Lá, quando ele estava falando com os judeus, os gentios eram todas as nações que não tinham a aliança que Israel tinha com Deus. Então, eram gentios. Mas aqui, os gentios é aquele que não faz parte da família. É o ímpio, aquela pessoa que não conhece Jesus. Então, o que Jesus está falando? Olha, o ímpio, aquele que não tem um pai celestial, ele se preocupa com todas essas coisas. Para ele é normal ele se preocupar, porque ele não tem um provedor, ele não tem um pai. Mas vocês têm um pai que sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então, ele está tentando chamar eu e você para um entendimento e dizer, filho, você tem um pai. Hoje, eu não sei durante quanto tempo, talvez você não pensou nisso, mas você em algum momento meditou nisso, que você tem um pai? Talvez essa semana. Você vê Deus como pai. Não alguém como um chicote, como alguém que vai te castigar se você vai errar, como alguém que se você não orar hoje, ele não vai olhar para você, que se você não jejuar essa semana também, ele não vai te abençoar. Não estou falando desse tipo de Deus, não. Isso aí é religião. Estou falando do teu pai. Todos nós aqui um dia fomos filhos. Nós tivemos um pai, às vezes ainda tem um pai, uma mãe. Como que era o teu pai e tua mãe com você? Por mais rigoroso que eles pudessem ser, eles queriam cuidar de você. Então, por isso que Jesus tenta passar essa ideia, porque até então, os homens tinham Deus só como Senhor, o Deus de Israel, o Senhor nos céus, na terra, embaixo da terra. E aqui Jesus está falando agora, vocês têm um pai. Na oração que ele faz, quando ele ressuscita, ele disse assim para Maria Madalena, para Maria, e disse para os discípulos, ele falou, olha, agora eu vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Jesus estava dizendo, agora o mesmo Deus que andou comigo aqui nessa terra, o mesmo Pai que andou comigo, anda com vocês. Então você tem isso. Deus é teu Pai. Você pode chegar nele na maior simplicidade. Você não precisa ter medo dele. Você não precisa estar inseguro. Mesmo quando você falha, ele não deixa de ser seu pai.
Ele não deixa de amar você. Ah, mas essa semana eu não passei nenhum tempo com Deus. É claro que é importante. Mas quando você fica sem ir na casa do teu pai, ele deixa de ser teu pai? Ele continua sendo teu pai. Ele deixa de te amar? Ao contrário, ele sente saudade de você. A não ser que seja um mercenário, né? Mas o pai verdadeiro tem o sentimento, daquele sentimento paternal, quando o filho some um pouco, ou a mãe mesmo. O que você faz? Você liga, filha, o que você sumiu de casa? Não é assim? Atrasa um pouco para chegar, olha, onde você está? Os filhos não gostam, né? Os filhos falam, ih, já está pegando no meu pé. Mas aí quando eles forem pai e mãe, vai ser a mesma coisa. É o mesmo cuidado, porque é esse sentimento paternal. Então Deus, Ele deseja ter comunhão comigo. O que acontece quando você não tem comunhão com Deus, é que Deus está ansiando para ter comunhão com você. Muito mais do que você imagina. Ele criou Adão para isso. Ele vinha todo dia no virar da tarde para ter comunhão com Adão. Deus não tinha nada para aprender de Adão. Adão tinha para aprender dele. Ele era Deus, soberano. Criador do universo. Ele descia ali para ter comunhão com aquele homem simples que ele criou. Então ele quer ter comunhão com você. E ele pagou um alto preço, porque quando Adão pecou, o homem não tinha condição de ter comunhão com Deus. O espírito dele morreu. E Deus é espírito. Deus tem comunhão com o teu espírito. Ele é pai do teu espírito. Mas quando Jesus veio, Jesus disse, Pai procura. Ele está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E mulher, eu vim para isso. Agora, mulher, eu vou subir naquela cruz, eu vou morrer por cada ser humano desse planeta. E quando eu morrer e ressuscitar, cada ser humano que me aceitar vai receber uma nova natureza, um espírito novo. E ele vai poder adorar Deus com essa natureza. Então Deus te deu uma natureza, para mim, para você adorar Ele. Para você ter comunhão com Ele. A intimidade de pai e filho. Então quando eu estou lá adorando Ele, tudo que Ele é começa a se tornar verdade no meu espírito. Por isso que as coisas não mudam aqui fora, porque começa a mudar lá dentro. A certeza, a convicção de quem Deus é, começa a se dar aqui dentro de mim. Qualquer área da tua vida, você vence primeiro aqui dentro. Você fica livre aqui dentro. Quando é o medo, você perde o medo. Não tem mais medo aqui. O que está aí fora perde o poder. O que não é o externo que está te escravizando, é a falta de entendimento de quem eu sou. De quem Deus é. Foi isso que Davi entendeu. Ele falou, olha, gigante, eu estava lá cuidando das ovelhas de meu pai e veio um urso. E eu o peguei e matei ele. Veio um leão, eu também fiz a mesma coisa. O mesmo Deus que estava lá comigo. Olha assim, ele tinha esse entendimento. Ele sabia quem era Deus para ele. O mesmo Deus que me livrou lá, vai me livrar aqui agora. Porque Deus, ele não ficou lá nas ovelhas. Ele está comigo. Então, à medida que você vai edificando a sua fé, hoje você vence uma formiguinha. Amanhã você já tem fé para vencer o cachorro. Tua fé vai crescendo. A tua confiança vai aumentando. Pega um filho. Eu lembro, numa época, eu era muito magrinho, e puseram meu apelido em mim de linguiça na escola. E eu tinha uma das irmãs minhas, você pensava que era para começar, ela é loira, brava. Ela bem mais velha que eu. E aí ela me levava na escola, que a minha mãe e meu pai trabalhavam. E eu estava acho que era no segundo ano de escola, estava começando o ano. E eu falei, não vou na escola não. Por quê? Porque os meninos ficam me chamando de linguiça, eu não quero não vou. Não, você vai sim. Depois eu vou lá te buscar, eu quero ver quem vai mexer com você. Falei, então tá bom. Ela era brava. Quando terminou a aula, que saímos, os moleques lá, tudo lá com os caçoando. Aí ela foi lá se meter. Lá, o que aquela branca ela tá falando? Vamos pegar ela. E ela aqui, largou eu lá e saiu correndo. E eu correndo atrás dela. E os moleques atrás de mim. Ou seja, eu não confiava mais nela. Ela podia falar que ia comigo, falar, não vou. Mas se ela tivesse, às vezes, enfrentado, eu falava, não, quero ver quem vai mexer comigo. Assim é com Deus.
Quando você começa a conhecer o cuidado dele na tua vida. Independente do problema que você enfrenta, você sabe que ele está com você. Por isso que ele disse, eu nunca te deixarei. Eu jamais te desampararei. Então, essa comunhão é no dia a dia. É passo a passo. Você vai conhecendo ele na intimidade. Por isso que Jesus está dizendo, se você entender o que é buscar o meu reino e a minha justiça, tudo será acrescentado. Nada te faltará. Porque você vai entender quem você é, que é um direito seu. Você não vai implorar, você não vai ficar com medo, você vai saber que é seu. Então ele continua dizendo, ó, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, o que é o reino? O apóstolo Paulo falando, ele disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que Paulo estava falando, o reino de Deus não é algo, não é um lugar geográfico. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que o reino é? Ele é justiça. Jesus falou, busca o meu reino e a minha justiça. O que é a justiça? O que é a justiça para você? O que é ser justo? É duas coisas. E ele diz que esse reino e essa justiça é alegria. É um caminho. Eu conheço o reino, a condição que eu começo a habitar, me faz exercer a justiça que eu recebi. E a justiça que eu recebi, quando eu começo a exercer ela e desfrutar daquilo que o reino tem para mim, produz alegria. Então, por que os crentes é triste? Você já viu? A maioria anda toda angustiada. Porque eles estão dentro da igreja. Eles têm uma Bíblia, mas eles não entendem o que aconteceu com eles. E você precisa entender. Paulo falando isso, ele disse, olha, ele nos libertou do quê? Do império. O que é um império? É um lugar que você é obrigado por força a obedecer. É uma imposição. Impera sobre a tua vontade. Você não tem vontade própria. Você é um escravo. Esse império era quando eu estava na mão do diabo. Então, eu não tinha direito de opinar. Eu era morto espiritualmente. Eu não tinha um pai. Eu era órfão. Estava sem Deus nesse mundo, como Paulo fala em Efésios 2. Levado pela minha mente, pelos pensamentos que eram impostos pelo inimigo. Mas ele diz que ele me libertou do império das trevas. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Que é um reino que é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Olha lá para você ver, Romanos, capítulo 14. Amém? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o ambiente, ele está falando de um ambiente, de uma atmosfera, de uma condição. Ele está dizendo, filho, o reino que eu tenho para você, Jesus disse, acho que é Mateus, acho que é 17, não sei. Ele diz, olha, o reino de Deus não está, ele está dentro de vós. Ele não vai vir com visível aparência, mas ele está dentro de você. Ou ele está entre vós. Porque é uma condição. Eles estavam quando os discípulos, os apóstolos, os discípulos, eles esperavam vir um reino. Ia vir cavalos, e cavaleiros, e carruagens de fogo. Que o reino de Deus ia vir sobre Israel. É o que eles esperavam. Falava, bom, agora Jesus vai ser o nosso rei, vai vencer todo mundo para nós. Ele falou, não vem com aparência. Não vem visivelmente. A autoridade desse reino, a condição, ele está dentro de vocês. Ele está entre vocês, porque agora vocês receberam a minha natureza. Olha bem para você, você tem a natureza de Deus. Você já parou para pensar que João disse que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo? O que está em você, ele não está lá fora, não está na igreja, ele está em você. Ele é maior do que o medo, ele é maior do que a doença, ele é maior que a angústia,
Ele é maior que a falta de paz. Ele é maior do que tudo. Está dentro de você. Então eu posso liberar esse reino. Por que versículo 4? Porque agora eu tenho a própria natureza dele. Eu sou o templo dele. O Espírito Santo está junto de você o tempo todo. Por isso que quando a gente levanta, o inimigo vem. Ah, coitadinho de você. Você é fraco. O que você vai fazer quando você está enfrentando um problema? E ele já te apresenta a lista de problemas. E a gente fica sucumbido no meio daqueles problemas. Mas Jesus está dizendo que tem uma maneira de eu pegar e vencer esses problemas. Você já notou que todo o cuidado do ser humano gira em torno das 3 coisas que Jesus falou? Comer, beber e se vestir. Gira em torno disso. Você trabalhou hoje pensando o quê? Você não quer deixar faltar nada para os teus filhos. Aí você olha a economia e fala, vou ter que trabalhar mais para poder comprar mais. Você pensa em se vestir. Não é errado. Mas Jesus disse que isso é o que ocupa a mente do homem o tempo todo. Ele não quer que isso ocupe a tua mente. Ele quer que o que ele fez por você ocupe a tua mente. Quem ele é. Porque se eu entender, eu mesmo trabalhando, eu vou falar, meu Deus, eu sei que tu cuida. Eu sei que nada me falta. Eu sei que o Senhor supre cada uma das minhas necessidades. Muito obrigado. Mesmo que o mundo está de cabeça para baixo, lá dentro de você, você sabe que ele é teu pai, que ele vai cuidar de você. Então ele está dizendo que o reino é muito mais, vai muito além de comida, de bebida, de coisas materiais. O reino é um lugar nele, uma condição nele. Quando você busca Deus, qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu foco? A maioria de nós busca Deus na hora do problema, ou porque quer alguma coisa. Tem um amigo meu que ele é pastor, ele tem um casal de filhos, e a menina deve ter uns 6, 7 anos. Ele falou, eu já até sei quando ela quer alguma coisa. Ela chega, ô paizinho, e chega beijando ele, e abraça ele, e fica lá. E depois ela fala que ela fica assim, ela fica coçando a própria mão dela e comendo. Ô papai, eu queria aquilo, eu queria isso. Ele falou, eu já sabia. Que é a maneira, ele falou, e aquilo me derrete, ele falou. Ela sabe como mexer comigo. Então, não é errado você querer coisas de Deus. Mas o nosso foco precisa ser conhecer Deus. Quem Ele é para mim. Porque na hora do momento difícil você vai saber quem é o teu Pai. Que você pode confiar nele. Que Ele não vai te deixar. Que Ele não vai te desamparar. Mesmo na hora que você tem tudo que você quer. Ele tem que continuar sendo a pessoa mais importante. Porque Ele sabe tudo que você precisa. Ele quer cuidar de cada detalhe da nossa vida. Ele não quer que você se sinta fraco. Ele não quer que você se sinta limitado, sem força. Que você se sinta abandonado. Sabia que Deus se importa com isso? Ele quer cuidar de mim, de você. O tempo todo, o tempo todo. Então olha lá para você ver uma coisa. Lá em Sofonias. Sabe onde está? Depois de Daniel, todos os profetas maiores lá. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, e Sião é você. Sião aqui significa comunhão, intimidade. Não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Você crê que Ele está junto com você o tempo todo? No meio de ti. Poderoso para te salvar de qualquer situação. Ele se deleitará em ti com alegria, cair-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Achou? Agora. Então vamos ler de novo. 3, versículos 16. 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Ele está dizendo para você não ter medo. Para você não enfraquecer as tuas mãos, não se sentir fraco. Há um cântico que diz que não temas porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Tá? Faz parte está lá nos profetas esse versículo. Pelo caminho do ermo Ele estará com você, pelo caminho deserto. Então o tempo todo Deus Ele quer encorajar você. Não temas, não enfraqueça as tuas mãos. Não caia o semblante, fica firme, fica forte.
Por quê? Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar o tempo todo. Ele se deleitará em ti com alegria. Cair-se-á por seu amor, regozijar-se-á com júbilo. Aqui está falando de comunhão. Júbilo, alegria, amor. Ele está falando que é o ambiente que o reino tem. A alegria do reino. A condição do reino. Então o que Jesus quis dizer? Busca primeiro o meu reino e a minha justiça. Ele estava falando, busca a condição que eu já conquistei para você. Reino é tudo aquilo que Deus é. O que Deus é? Deus é paz. Deus é força. Deus é alegria. Então quando você começa a meditar nessa palavra, quando você começa a passar tempo com ela, quando você começa a passar tempo com o Espírito Santo, aquilo que Deus é, que o reino é em si, começa a fazer parte da tua vida. Quando você anda muito com alguém que é manso, você não acaba ficando meio manso também? Agora anda com alguém que fala, que xinga demais. Ou você para de andar com aquela pessoa, você começa a xingar também. Então Deus, Ele é uma pessoa em si, espiritual, que Ele é paz, que Ele é alegria, que Ele é justiça, que Ele é amor, que Ele é força. Se você passar tempo com Ele, o que você vai ser? Forte, corajoso, alegre, você vai ter paz, a tua fé vai aumentar, porque Deus é um Deus de fé, Ele é a própria fé. Então Ele criou filhos de fé. Hoje, eu não sei se você fez isso, mas se você entrasse no teu quarto e ficasse lá com Ele 1 hora, ô Senhor, muito obrigado, Tu és a minha paz. Às vezes você vai sair para bem dizer do mesmo jeito, mas se amanhã você entra de novo e você glorifica Ele, Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz. Sabe o que acontece? Deus que é Espírito. Essas verdades começam a encher o teu espírito e elas começam a se tornar real dentro de você. E daqui a algum tempo, a paz se tornou real dentro de você e começa a dominar a tua alma. A tua alma começa a ter paz. A tua alma começa a ter refrigério. E você vai até perguntar, mas de onde que está vindo isso? É o reino. É a condição que Ele conquistou para você. O teu lugar nele. E o que é justiça? Justiça é que tudo aquilo que o homem tinha perdido, quando Jesus subiu na cruz e morreu por mim e eu o aceitei, essa justiça me proporcionou o direito de ter tudo de volta. Então buscar a justiça é buscar a minha identidade, quem eu sou. A justiça de Deus para mim é aquilo que Jesus é para mim. Então quando o inimigo vem te tirar a tua paz, você fala, você não tem direito de tirar a minha paz. Porque Jesus venceu você. E Ele é a minha paz. E você não vai roubar a minha paz. Você está estabelecendo a justiça do reino ali. Você está buscando a justiça. Você está buscando o reino. E o que isso faz? Libera Deus para suprir as tuas necessidades. A hora que você vê, a paz está lá. A hora que você vê, a alegria está de volta. A hora que você vê, você não tem mais medo. Você olha para a despensa da tua casa e o inimigo fala, agora vai faltar, não vai faltar não. Porque agora eu entendo quem eu sou justo. E no reino do meu Pai não há falta. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor já supriu cada uma das minhas necessidades. Muito obrigado, porque o pão não faltará nessa casa. Tu és o meu provedor, meu Pai. Eu te agradeço. Você está buscando o reino e a justiça. Você está permitindo Deus reinar com a natureza dele lá no meio da tua situação, da tua circunstância. Você está tomando posse daquilo de que você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você está exercendo a tua justiça e a justiça dele na tua vida, naquele momento. Eu exijo, eu determino que nada faltará na minha casa, porque o meu Pai, Ele já disse que suprirá todas as minhas necessidades. Então era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você ficar correndo atrás das coisas, começa a me buscar e você vai entender que eu já cuidei de você. Que eu já supri cada uma das tuas necessidades. Que essa força que você está pedindo, eu já te fortaleci há 2000 anos atrás, lá na cruz. Foi feito isso. Isso foi resolvido. Deus não está com preguiça de fazer, Ele já fez. Então eu preciso entrar nesse lugar, onde Ele é a minha paz. Olha, um mês e meio, mais ou menos, o inimigo veio com um tormento muito grande. De repente, começou a vir aquelas pressões na minha alma.
E aquilo vinha e saía, vinha e saía. E começa a te incomodar. E eu vagamente repreendi aquilo, não aceito esse pensamento, leva cativo em nome de Jesus. Só que aquilo estava ficando muito tempo, eu estava deixando ele ficar. E o Espírito Santo falou, não deis lugar ao diabo. Ou seja, não dá um pinguinho de espaço para ele, filho. Senão ele vai começar a gostar. E ele vai começar, hoje ele coloca, é igual o cigano. Hoje ele põe uma barraca, amanhã tem 5. Aí depois eles ligam para os outros, daí depois tem 20 barracas. E a hora que você vê, tomaram o lugar. Você já viu favela? Como é que é? Como começa a favela? Lá em Rio Preto tiveram um problema seríssimo esse tempo atrás. Eu não sei de propriedade de quem que é lá. Começaram com 2 barracos, 3, de repente tinha mais de 100 barracos. O diabo é a mesma coisa, ele vai colonizando. E aí eu comecei a vigiar. A hora que o pensamento pensava em vir, está cativo. Eu não te aceito, em o nome de Jesus. Pois o meu Deus disse que ele me conservará em perfeita paz. Jesus, tu és a minha paz. Muito obrigado. Daqui a pouco vinha de novo, não te aceito. Você não vai pôr nenhum barraco aqui. Passou algumas semanas, aquilo tinha sumido. Não tinha nem vestígio mais daquela pressão. Por quê? Porque eu exerci a justiça de Deus que ele me fez. Paulo lá em, acho que é 2 Coríntios 5, ele diz, Jesus Cristo que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele você fosse feito a justiça de Deus. Olha bem, olha lá para você ver. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21. Assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Para Deus você é uma nova criatura. O passado ficou tudo em esquecimento. A partir do momento que você aceitou Jesus, tudo se fez novo. Você é filho dele. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo quando ele estava lá na cruz, nos reconciliando consigo, o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos o quê? O que é um embaixador? Hã? Representante. O que ele faz? O que o embaixador faz em outro país? Ele representa o país dele. Você representa o céu aqui. Você representa o reino de Deus. Então, quando o embaixador do Brasil está lá em Portugal, ele diz, lá no meu país é assim. A lei funciona assim. Embora que a lei está fraca, mas a lei funciona assim. A legislação do meu país é assim. Mas aqui é assim, tudo bem, mas eu não me submeto à lei de vocês. Eu me submeto à lei do meu país. Então, eu e você, como embaixador aqui na Terra, o inimigo, como o mundo jaz no maligno, o inimigo vai querer trazer as leis dele sobre você, por medo de você. Você fala, não, no reino que eu pertenço não há medo. O amor lança fora o medo. Eu não aceito esse medo. Eu sou liberto já desse medo. O meu pai me libertou disso. Eu sou livre. É meu direito não ter medo. Não aceito esse tormento. Jesus é a minha paz. E ele tenta, o reino que eu pertenço. A paz é meu direito. Jesus é a minha paz. Sabe o que você está fazendo? Você está permitindo que Deus traga a atmosfera do reino dele para dentro de onde você está. Qualquer situação. Quando você fica livre aqui dentro, você vai ficar livre aqui fora. Então Paulo está tentando, todas as epístolas, Paulo tenta mostrar quem nós somos em Cristo Jesus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Pois aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, ele o fez pecado por quem? Por mim, pelo versilei, por cada um de nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, o próprio Deus,
Ele pegou todo o escrito de dívida que era contra você, toda a condenação, toda aquela natureza escrava que nós vivíamos, aquela condição de escravidão, e ele levou sobre ele na cruz. E em troca, ele deu a natureza dele, ele deu a própria justiça dele para mim e para você. Então você é justo. Deus em nenhum momento te vê como um derrotado, como alguém sem recurso, sem jeito. Ele vê você como filho dele, como vencedor. Ele enxerga em você a natureza dele. Então não adianta, quando você está com um problema, você tentar convencer Deus a sentir a dor do teu problema. Ah, mas então Deus é insensível. Não, é que ele não pode negar ele mesmo. Deus, só não está vendo como eu estou triste. E ele olha, sim, filho, eu estou vendo como você está triste. Mas eu não te vejo triste, porque a minha alegria é a tua força. Deus, eu não aguento, eu estou sem paz. Não, filho, eu sou a tua paz. O Senhor Jesus já te deixou a paz. Então eu te vejo em paz. E aí às vezes a gente pensa que Deus é insensível, mas não é. É que é tão perfeito o que ele fez por mim e por você, que ele não consegue te ver derrotado. Então o Espírito Santo veio para nos ajudar a entender quem nós somos, a nos convencer. A todo tempo que você está orando lá, ele pega aquela fraqueza que você está sentindo e ele te ajuda a sair daquela fraqueza e ele te transporta no teu espírito para dentro da condição que Deus conquistou para você. E ele diz, eu sou a tua fortaleza, eu sou a tua rocha. Eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão, que digo para você, não temas. Eu sou o teu Deus, e eu te guardo, e eu te fortaleço, e eu te conduzo. É isso que ele quer que ele sinta o tempo todo. Então você nunca está só. Só que você tem um inimigo, que ele vai ficar dia e noite batendo numa mesma tecla. Ele fica ali que nem uma goteira. Você é derrotado, você é fraco, você não pode, você não consegue. E se você aceitar, aquilo vai ser verdade para você. Então ele está dizendo, busca o meu reino, busca a minha justiça, para você entender quem você é. E aí você terá todo o suprimento que você precisa. Você vai entender que você já é suprido. Vosso Pai sabe que você precisa dela. Salmo 103 ele diz, louva a minha alma, Senhor. E não se esqueça de tudo que ele já fez. Então, essa condição que eu assumo no meu espírito, de dizer, não vou olhar para o problema, eu não aceito isso, eu vou olhar para o que Jesus já fez em relação a esse problema, você já está um passo da vitória. Você está entrando naquele lugar. Está entrando. Eu acho que eu já contei para vocês, um pastor amigo meu, que uma senhora estava com câncer, e ela estava em estágio terminal. O médico tinha dado 6 meses de vida para ela. E aí ela foi, ela era da igreja dele, e ela foi um dia de manhã e falou com ele, e ele falou, olha, vem aqui todo dia, na parte da manhã, lá para umas 9h30, 10 horas, que eu vou começar a ensinar a senhora como sair desse problema. Tá bom, pastor. Ela ia lá. Ele abria a Bíblia todo dia, Isaías 53:4. E dizer aqui comigo, irmã, verdadeiramente, ele, o Senhor Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aí ele falava com ela, irmã, você entendeu? Jesus, verdadeiramente, já tomou sobre ele essa tua enfermidade e essa tua dor ele levou sobre ele. Daí um mês, mais ou menos, a mulher sumiu da igreja. Não teve mais notícia dela. Quando passou uns 4 meses, ela apareceu um dia na igreja. E ele notou que ela estava com semblante bonito, tinha engordado, estava diferente. E ela falou, pastor, eu quero que o senhor me explique uma coisa. Por que o senhor nunca me ensinou sobre Isaías 53:4? Ele falou, irmã, eu fiquei 1 mês. Não, o senhor nunca me falou desse versículo. Mas sabe o que acontece? Eu fui para casa. E eu comecei a ler a Bíblia e um dia Deus me mostrou. E eu comecei a praticar e eu estou curada, pastor. Mas por quê? Ela estava no momento, a pressão era tão grande, medo, insegurança, tormentos. Ela estava com medo de morrer. Que tudo aquilo que ele falava vinha na mente dela, mas o inimigo roubava. Aquilo não penetrava no coração dela. Mas quando ela resolveu, se entregar ao Espírito Santo,
e continuou meditando e falando aquela palavra entrou. Jesus disse, você conhecerá a verdade e ela te libertará. O reino entrou. Quem Deus era entrou. E ela entendeu a justiça, que aquilo era dela, era um direito dela. E quando ela começou a falar aquilo com autoridade, a verdade de Deus triunfou sobre a mentira do diabo. E ela entrou na cura. Mas isso não é só para essa parte, é para qualquer área da nossa vida. A paz que você não consegue ter. E você começa a determinar, Jesus, tu és a minha paz. Uma hora isso vai entrar dentro do teu espírito. Você vai conhecer nas tuas entranhas que Ele é a tua paz. A tua confissão vai sair com autoridade. Você mesmo vai notar. Não vai sair aquela, tu és a minha paz. Sai, tu és a minha paz, agora eu sei. Muito obrigado. Você fica livre daquilo. A palavra está muito perto de ti, a Bíblia diz. Na tua boca e no teu coração, para fazê-la cumprir. Então, reino e justiça é entender isso. Então, Jesus não estava falando um lugar geográfico. Ele estava falando um lugar nele. Onde eu busco quem eu sou. Eu começo a ter a minha identidade. Quem eu sou em Deus? Eu sou filho de Deus que venceu tudo. E Ele me incluiu nessa vitória. Ele também me fez um vencedor. Por isso que Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Ele entendeu isso dentro dele. E Deus quer que eu e você entenda isso no nosso coração. Quem eu realmente sou, Deus. Mas isso só vem se você passar tempo a sós com Ele. Não tem outro jeito. Toda a verdade de Deus, tudo aquilo que Ele já fez, está aqui. Mas quando você vê isso aqui, é apenas uma letra. Mas quando você passa tempo orando no Espírito, medita na palavra, fala esses versículos, ministra isso para você mesmo, isso aí vai entrar lá dentro do teu coração. E vai se tornar o próprio Deus em você. A própria verdade de Deus dentro de você. Você vai ficar livre de qualquer coisa. Eu já ministrei para pessoas que tinham medo até de sair para fora de casa. Hoje não tem mais medo nenhum. Porque elas passaram o tempo. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda. O anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra. Muito obrigado, Jesus. Tu és o meu Deus. E orava. E louvava a Deus. Foi quebrando todas aquelas fortalezas. Foi ficando livre. E a hora que você vê, você está naquele lugar dele. Mas isso eu preciso me entregar a Ele. O Espírito Santo veio para te ajudar a fazer isso. Então nós podemos ter 30 reuniões dessas. Mas se nós não determinar no nosso coração, Deus, assim como o meu corpo precisa de comida, precisa beber, precisa se vestir, o meu espírito precisa do Senhor. Então eu vou alimentar o meu espírito. Todo dia eu vou tirar um tempo para alimentar o meu espírito com a oração e com a palavra. Aí a tua fé é edificada. Aí a tua fé vai ficando forte. Você vai entendendo quem você é aqui dentro. Totalmente. Você vai ficando livre. É um treinamento. Você não treina o teu corpo? Pega um rapaz novo aí. O que ele vai fazer? Academia para ficar forte, não vai? Muda a alimentação dele, muda tudo. Uai, a academia do espírito é a oração e a palavra. Você quer que o teu espírito fique forte? Você quer que o teu homem interior fique um homem de fé? Você tem toda a condição. Você vai crescer o tanto que você quiser. Na presença dele. Convicção, certeza. Vai ficando forte dentro de você. Eu tenho coisas ainda que eu não atingi de Deus. Mas eu estou indo. Eu estou caminhando. Eu estava falando com os irmãos ontem na igreja. Essa semana que passou ficou muito forte dentro do meu coração. Ler os evangelhos. Eu estou sempre lendo a Bíblia, ouvindo. E aí, na mente ficava aquilo, moço, vai se ler os evangelhos? Vinha aquela preguiça, mas você sabe de onde veio? Falei, eu vou ler. Irmão, vai para 4 dias, eu já estou terminando de ler o último evangelho. Eu decidi que eu ia ler. Para quê, Versei? Não sei, Deus sabe que eu preciso. Dentro de tudo isso, ele começa a tirar verdades e renovar a minha mente por essa verdade. Eu não vou entender a Bíblia inteira. Eu vou entender o que eu preciso, o que Deus quer que eu entenda, para Ele estreitar a comunhão dele comigo.
É isso que você precisa lá no teu trabalho. A hora que você sofre ataques, no dia a dia. Você precisa da paz dele, você tem que aprender a se esconder nesse lugar. Você precisa confiar nele. Saber que ele está cuidando de você. Hoje, antes de eu vir para cá, ligou uma irmã para mim lá de Fernandópolis. Essa irmã perdeu o esposo há um tempo atrás. E aí ela começou a receber a pensão do esposo. Ela tem uma menina, uma mocinha, 2 filhas. E de repente ela chegou lá para receber o benefício dela. Não tinha nenhum documento dela, não tinha nem estava registrada lá no terminal. Ela falou, mas como? Está aqui meu cartão, está tudo aqui. Não, mas não tem nada. Requisitaram todos os documentos para ela, esse tempo atrás. Ela levou tudo. Aí eles disseram, mas como que isso pode acontecer? Ela falou, mas se vocês não me dizem, como que eu vou saber? Se o INSS não sabe me explicar. Aí uma mulher pegou, saiu lá e falou, não, seu benefício foi, como é que fala? Bloqueado. Ah, mas por que bloqueado? Ah, também não sei. E ela me ligou desesperada. Eu imagino a mente dela como é que está. Eu falei, só tem um lugar para vocês. Vamos orar. E você vai começar a agradecer a Deus, porque Ele está cuidando de você. Porque toda aquela pressão vem para tirar a paz. Vem para criar todo um tormento no meio daquela situação. Quando ele ataca você, o objetivo dele é esse. Quando ele joga um sintoma de enfermidade, ele já sugere um monte de enfermidade. Você já notou? Dá uma dorzinha, você não vai pensar que é só uma dor. Ele já fala, é doença ruim. Não é assim? Você viu o que falou lá na televisão? É desse jeito, ele já põe um medo maior. Quando você recebe, olha, tem uma notícia para te dar, você fala, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? É assim, nós somos treinados nisso. Então eu tenho que ter um lugar para me esconder, que é na presença dele. E se você começa a ter comunhão, esse ambiente do céu, que é justiça, que é paz, que é alegria no Espírito Santo, começa a pairar sobre a tua vida. Então, não é que você não vai ter que enfrentar problemas, não é que não vai haver adversidade, vai haver, mas o ambiente que você está vivendo permite Deus entrar e resolver as coisas para você. E você entrar na vitória antes do que você imagina. Ou às vezes nem entrar no problema. Você olha e fala, opa, não vou entrar nesse negócio não. Deus está cuidando de mim. Você não aceita aquela preocupação, você não aceita aquele tormento, porque você está se escondendo na presença dele. Então determina, abre uma condição para Deus todo dia. Se você já está fazendo, aumenta isso. Se você não está, faz imediatamente. Vestirei, mas eu vou ler o que da Bíblia? Pega as cartas pequenas no início, se você não tem costume de ler. Leia Efésios, leia 1 João. Leia, tira um tempo, ora no Espírito. Agradece a Deus. Aquela área que você está sendo atacado, você tem dificuldade de ter paz? Eu não aceito esse tormento. Jesus, tu és a minha paz. Você vai ver que daqui a algum tempo muda. Medo. Às vezes você tem medo de... É inseguro. Uma pessoa insegura não aceita mais isso. Senhor, tu és a minha fortaleza, a minha segurança. Eu não aceito isso. Nenhum mal me sucederá. Muito obrigado. O teu anjo acampa ao meu redor. É meu direito, Deus. Muito obrigado. Às vezes você tem tudo, você tem medo de ter falta. Não, não vai faltar nada. Nunca vai faltar nada na minha vida. O meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Muito obrigado, Jesus. Às vezes tem a personalidade forte, o caráter meio... Você é bravo, brava demais. Começa, Senhor, muito louvo, porque tu és manso, eu sou manso. Eu sou uma pessoa mansa. Muito obrigado. Tu és a minha paz. Então, essa condição de Deus vai entrando em você. Você vai ficando livre dessas coisas. Porque o teu espírito, ele tem toda a condição de receber do poder de Deus. É canalizado dentro de você. Aquilo que Deus é dentro da tua nova natureza. E essa nova natureza, ela tem condição de impor sobre a minha alma, sobre as minhas emoções. A minha alma não vai me dominar. O que vai dominar é a nova natureza aqui dentro. Você não vai ser dominado pela tua mente, daquela coisa torturante. É daqui de dentro que vai sair a vida. Tu és a minha paz. Muito obrigado. Tu és a minha força. E aí a tua alma é que nem uma criança arteira. Ela vai começando a se submeter. Você está educando, você está disciplinando. Ela vai ficando. A hora que você vê, ela está calma. Ela está mansa. E aí você entende a paz de Deus.
Porque a tua mente fica assim, ó, o tempo todo. Parece que um polvo, né? Tem 10 braços. Está preocupado aqui, ali, lá atrás. Você não consegue se aquietar. É como se amarrasse os braços e tudo do polvo. Ficar tudo quieto. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque Ele confia em ti. Então, como você vive na perfeita paz? Quando você aprende a confiar no que Deus diz. Então, abra essa condição para Ele. E você vai ver que aquelas áreas da tua vida que parece que está trancada começam a se abrir. Tuas orações começam a ser respondidas. Teu clamor começa a ser atendido. Porque você está buscando primeiro o reino e a justiça dele. Ele está podendo reinar realmente na tua vida. Então as demais coisas serão acrescentadas. Você vai até esquecer dos problemas. A hora que você vê, está resolvido. Porque Deus não esquece. Ele quer teu pai, Ele quer cuidar de você. Pega o teu filho. Pega. Ele precisava se preocupar com alguma coisa quando era pequeno? Você se preocupava por ele? Até para escovar os dentes, né? Escovou o dente hoje? Você deu a pasta de dente, comprou a escova para ele ou para ela, e ainda você pergunta se escovou. Não, cuidado. Você comprou o mantimento, tem a comida na geladeira, você faz o almoço e a janta, você precisa comer na hora certa, vem comer. Você acha que Deus não cuida de você? Por isso que Jesus está falando, o vosso Pai sabe que você precisa dessas coisas. Então Ele quer que eu entenda. Olha bem, eu estou preocupado e Ele quer que eu entenda que a geladeira já está abastecida. Já está abastecida com a graça, com a paz, com a alegria, com a cura, com a provisão, que Ele já cuidou. Ele está dizendo, filho, está lá na geladeira. Você está procurando lá fora? Abre lá, está lá. Você abre através da adoração, através da oração, do tempo com Ele. Você entende que você é suprido. Amém? Amém. Vamos curvar nossa cabeça um pouco. Pai, nós te agradecemos. Louvamos a Ti pela Tua graça. Nos ensina a buscar esse lugar no Teu reino. Nos ensina realmente a buscar primeiramente a Tua justiça, o Teu reino. A entender que o Senhor tem cuidado de nós. Cada uma das mínimas coisas, ó Pai. O Senhor tem cuidado de cada uma delas. Que o Senhor nunca nos deixa, que o Senhor nunca nos desampara, Pai. Que o Senhor realmente é o nosso Pai, a nossa força, a nossa rocha. Nos ensina a entender isso, Pai, no nosso coração, no nosso espírito. Coloca ousadia no nosso coração. Coloca intrepidez, ó Pai. Coloca coragem de entrar lá naquele lugar secreto e te buscar. E te adorar, e te louvar, e te conhecer na intimidade. Pois o Senhor disse que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. E que se o Filho nos libertar, Pai, nós verdadeiramente seremos livres. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ilumina o coração e o entendimento de cada um aqui. Pai, antes de tudo, eu quero, se alguém tiver com dor aqui, eu estou repreendendo essa dor agora. Eu ordeno que saia do corpo dessa pessoa agora, toda dor. Em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, ó Pai, toda pressão, todo tormento, eu não aceito nessa mente agora. Solta essa mente agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, substitua pela Tua graça agora. Começa a encher com a Tua graça. Começa a encher com a Tua paz, com o Teu zelo, com o Teu amor. Cada vida aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E ilumina o nosso coração e o nosso entendimento. Dá no conhecimento de cada um espírito de sabedoria, Pai, de revelação, para que venham ter um entendimento real e cada dia maior da importância da Tua obra redentora na cruz do Calvário, da pessoa do Espírito Santo, da oração em línguas, de qual chamado de cada um no ministério dos santos. É a nossa oração a Ti, em nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus.